o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando do que respeito ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai que de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhe: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Amém? Palavra do Senhor. Podei-vos assentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Palavra maravilhosa do Senhor. Igreja amada, nós estamos vivendo uma época, uma grande dificuldade que a igreja tem enfrentado, a igreja em geral, né, a igreja o corpo místico do Senhor, a igreja universal sobre essa terra. Nós temos vivido grandes dificuldades e nós podemos observar que sem o poder do Espírito Santo de Deus na terra, a igreja não caminha. Sem nós conhecermos a pessoa bendita do Espírito Santo de Deus, a igreja enfraquece. Se nós não tivermos uma intimidade profunda com o Espírito Santo de Deus, a igreja adormece, ela dorme. O Espírito Santo de Deus, ele precisa, mais do que tudo, nesses dias que estamos vivendo hoje, está atuante na igreja dele. Nós precisamos ter entendimento, através da palavra do Senhor nesta noite, que sem o Espírito Santo, a igreja não consegue chegar até o fim. Sem o Espírito Santo de Deus, a igreja ela não prevalece. E isso é bíblico. Foi o Senhor Jesus que deixou isso para que nós venhamos caminhar, né? Ele foi para o Pai, mas enviou o Consolador para que ficasse aqui na terra para conduzir a igreja. Sem o Espírito Santo, eu posso dizer com total liberdade, sem o Espírito Santo de Deus, a igreja não consegue triunfar. Igreja, nós precisamos nesta noite entender a nossa necessidade de viver uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos entender que o poder do Espírito Santo, ele tem que ser atual nas nossas vidas. Nós estamos até estudando, né, onde que nós congrego ali na Assembleia de Deus, sobre a atualidade dos dons espirituais. Por quê? Porque os sensonistas, eles acham que o poder do Espírito Santo ficou limitado no Antigo Testamento. Eles acham que o Espírito Santo de Deus, ele não atua hoje como atuou nos dias da igreja. Mas nós que somos pentecostais, nós que acreditamos no Espírito Santo de Deus, nós sabemos que ele é real e que ele é atual. E ele quer falar conosco nesta noite e trazer ao nosso entendimento a
atualidade do operar do Espírito Santo de Deus. Por quê, irmã Edna? Porque quantos não estão percebendo, está deixando isso ficar adormecido, e isso enfraquece a igreja. Não a igreja templo, a igreja parede, mas a igreja nós, que somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Então Ele quer que nós venhamos entender nesta noite que Ele é real e que Ele precisa ter liberdade no meio do seu povo. Porque aonde há liberdade, aí o Espírito Santo de Deus opera. Então por isso, Satanás, o inimigo das nossas almas, tem tentado calar a boca de muita igreja. Ficando aquele crente morno, adormecido, que não dá mais lugar para o Espírito Santo. Aquele crente que não está mais sendo usado nos dons espirituais. Eu não estou aqui falando de ser batizada no Espírito Santo. Eu estou falando de ser cheia do Espírito Santo. De viver a plenitude do Espírito Santo. De dar lugar para o Espírito Santo. Amém? Porque ser revestido de poder é ser batizado no Espírito Santo. Mas quando você é cheio do Espírito Santo, quando você levantou as suas mãos, aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, você já tem o Espírito Santo dentro de você. Então você tem que dar lugar para Ele operar na sua vida. Aleluia! E muitos têm limitado o Espírito Santo nas igrejas. Calado a voz de profetas, de profetisas. Porque se ele tiver calado, se ele não tiver liberdade, não tem operação de maravilha, não tem conversão, não tem cura. Então, pelo Espírito Santo de Deus, esta noite Ele está falando conosco. Ei, dá liberdade para Ele em sua vida, que Ele quer operar grandemente através dessa igreja. Essa igreja essa igreja você. Aleluia. E nós observamos que o Espírito Santo de Deus, Ele é uma pessoa, Ele é a terceira pessoa da Trindade, mas é a essência em um só com o nosso Deus poderoso. Porque Ele é uma pessoa, Ele não é uma força, Ele é uma pessoa. Ele intercede, Ele geme, Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. E Ele quer ter um relacionamento com a tua igreja. O Espírito Santo de Deus, Ele quer se relacionar comigo e com você, igreja. Ele não quer ficar ali no lugar do cantinho. Ele quer se relacionar. Ele é uma pessoa, Ele sente, Ele intercede, Ele geme, Ele consola. Ele quer relacionar conosco. Aleluia. E os salvos, os que aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, têm o Espírito Santo de Deus, aleluia, como promessa de Cristo. Lucas capítulo 24, 49 vai falar isso. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Você aceitou Jesus como seu Salvador, então você tem o Espírito Santo de Deus como esta promessa na sua vida. Aleluia! E sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, ele denota para o crente coragem, ele denota para o crente ousadia, ele denota para o crente habilidade, aleluia. Por isso que Jesus te deu essa promessa. Sabe por quê? Tem mais um porém, para que nós possamos anunciar a salvação. Então, sem o Espírito Santo de Deus atuando na igreja, como que vai ter salvação? Sem o Espírito Santo de Deus atuando na igreja, como que vai ter curas? Sem o Espírito Santo de Deus tendo liberdade na igreja, como que vai ter arrependimento?
Glória a Deus. Nós lemos aí: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Que virtudes são essas? A essência da moral, da boa conduta, da coragem, da sensibilidade, da intimidade com Deus. Aleluia! A virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Então, ser-me-eis testemunha. O Senhor Jesus falou: olha, primeiro você tem que receber essas virtudes que só o Espírito Santo de Deus pode dar, para depois vocês serem minhas testemunhas. Aleluia! Glória a Deus! E para você receber, você tem que crer. Eu quero perguntar para você nessa noite: você crê nas atualidades dos dons espirituais? Você crê que o Espírito Santo de Deus ainda atua como antes? Que Ele opera de maneira sobrenatural? Que Ele opera maravilhas? Que Ele usa a igreja em profecia? Que Ele usa a igreja para interpretar línguas? Que Ele usa a igreja no dons de maravilha? Que Ele usa a igreja nos dons de curar? Você crê nesta noite? Então dê lugar para o Espírito Santo de Deus aqui neste lugar. Aleluia! Chame a Ele a existência nesta noite no teu coração. Glória a Deus. Precisam crer. Hebreus capítulo 11, versículo 6 vai falar que é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele exista e que é galardoador daqueles que buscam. Você quer receber o Espírito Santo de Deus como virtude, como revestimento de poder? Creia nesse Deus poderoso, porque Ele é Deus. Você tem que crer. Ô irmãos, não vamos ser crentes anêmicos. Nós precisamos ser cheios do poder de Deus. Não é porque é para falar em línguas, pular e falar em mistério, não. É para impactar quem está à nossa volta. É para impactar a nossa rua. É para impactar o nosso lar. É para impactar a nossa nação. É para impactar os incrédulos. É por isso que Jesus quer que a igreja seja cheia do Espírito Santo. Creia que Ele exista. Aleluia. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor. Então, quando Ele denota essas coragem que nós falamos, essa habilidade, nós não temos dificuldade de falar do amor de Jesus. Nós não temos dificuldade, pastor Mauro, de entrar dentro do ônibus e falar do amor de Jesus, porque é muito lindo. A gente está aqui num púlpito maravilhoso como esse, numa igreja abençoada como essa, e ter liberdade de falar de Jesus. É muito lindo e até fácil. Mas quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós falamos desse Jesus dentro do ônibus, na faculdade, na nossa rua, na nossa casa, com o nosso vizinho, com o nosso colega que não é crente. O Espírito Santo, Ele nos impulsiona a falar isso quando nós somos cheios de Deus, que cada um dá o que tem. Se você é cheio de Deus, você dá Deus. Se você é cheio do Espírito Santo, você dá o Espírito Santo. Cada um dá o que tem. Eu tenho que me encher do Espírito Santo. Eu tenho que crer na atualidade dos dons espirituais para me encher quem está à minha volta. Por isso que Jesus vai falar: ficai aí, né, e recebereis a virtude do Espírito Santo para ser testemunha. Quando eu não me encho do Espírito Santo, eu não tenho nada para dar. Irmãos, quantas das vezes na vida corrida que estamos vivendo hoje, nós passamos semana, meses, sem meditar na palavra de Deus. Às vezes nós passamos semanas sem consagrarmos a Deus. Às vezes nós passamos semana sem entrar para o nosso quarto e dobrarmos os nossos joelhos e derramarmos na presença do Senhor. Porque nós estamos vivendo uma vida corrida. Às vezes temos que trabalhar em 1, 2 empregos. E às vezes nos envolvemos demais na obra.
porque nós temos que cantar, pregar, ensinar. Nós envolvemos na obra, mas não envolvemos com o dono da obra. Aí quantas das vezes nós passamos semana sem pegar essa palavra bendita e maravilhosa e meditar. Aí nós venhamos vazios. Porque quando eu não medito na palavra, quando eu não oro, quando eu não consagro, eu vou dar o que eu tenho e eu não tenho nada. Mas quando nós nos enchemos da palavra de Deus, quando nós nos meditamos na palavra de Deus, quando nós oramos, entramos no nosso quarto, quando nós nos consagramos, o Espírito Santo vai nos enchendo, Ele vai nos tocando, Ele vai nos movendo, Ele vai aquebrantando os nossos corações, e nós vamos ficando cheio, 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 e vamos transbordando, igreja, e nós entramos aqui já cheio da graça de Deus. Vocês já repararam que quando uma pessoa é cheia do Espírito Santo, ela é diferente? Se você chega lá no seu trabalho, tem uma turminha do palavrão, tem uma turminha da fofoca. Quando você chega lá, eles tá chegando o fulano, a Maria, o José, tá chegando o pastor Mauro. Aí todo mundo já muda de assunto. Quando nós somos cheios de Deus, é assim que acontece. Mas se você chega lá, a turminha do palavrão, continua falando palavrão e te traz para a roda, alguma coisa está errada. Você tem que fazer a diferença quando você chega em algum lugar. E para você fazer essa diferença, tem que estar cheio do Espírito Santo de Deus. Ele denota isso em nossos corações. Aleluia! Na medida que nós nos buscamos. Na medida que nós buscamos. O apóstolo Paulo vai falar isso lá em Coríntios. Buscai com zelo os melhores dons. E ele ainda fala que vai te mostrar um caminho mais excelente. Ele manda buscar a igreja. Quando nós aceitamos Jesus como Salvador, o Espírito Santo de Deus mora em nós. Mas para você ser cheio, ter o fruto do Espírito, ser cheia do Espírito Santo de Deus, é vida consagrada, jejum, oração, palavra, jejum, oração, consagração. Não tem como a igreja ser cheia se não for dessa forma. Aleluia! Muitos têm se aproximado de Deus, mas não têm se enchido de Deus. Como assim, irmã Edna? Eu venho para a igreja, eu não leio a palavra, eu não oro, eu não jejuo, eu não faço nada. Está próximo de Deus e distante de Deus. Quem lembra lá do ladrão da cruz, os dois ladrões? Todos dois estavam do lado de Jesus. Todos dois estavam na mesma oportunidade. Um zombou de Cristo, né? Salva-te a ti mesmo, lá em Lucas fala isso. Desce daí se tu és Deus. Mas o outro não, o outro olha para ele, olha, Jesus, lembra de mim quando entrares no teu reino. Ele estava próximo e creu, tomou posse da vitória. Você está aqui todos os domingos ou os dias que tem trabalho, não quer dizer que você está cheio de Deus. Você pode estar aqui todos os dias, mas religiosamente. Eu estava falando a caminho, eu estava vindo aqui para cá no carro com o pastor Mauro. Muita gente tem visto Deus como um Deus de regulamento, mas Deus, o Espírito Santo, Ele quer ter relacionamento com a tua igreja. Ele quer ter relacionamento com a tua igreja. Oh, aleluia! Muito mais do que um conjunto de regras. Muito mais do que isso pode ou isso não pode. Ele quer se relacionar com você. Ele quer te revelar a intimidade do céu. Ele quer te revelar algo sobrenatural. Intimidade. Oh, aleluia! Por isso que a palavra vai falar, recebereis a virtude do Espírito Santo. Tem que receber a virtude do Espírito Santo. Se você ainda não teve essa mudança, você está precisando buscar a virtude do Espírito Santo. Aleluia, você está precisando buscar o fruto do Espírito.
Hoje santo, amanhã mais santo. Aleluia, glória a Deus. Sabe por quê? Porque o revestimento de poder, que é o batismo com o Espírito Santo, é bom para a igreja, mas não salva. Talvez vai chocar o que eu vou falar. Vai ter muitos batizados com o Espírito Santo que vai ficar para trás no arrebatamento da igreja. Como assim, irmã Edna? Jesus falando. Olha, muitos vai dizer para o Senhor, assim, olha, Senhor, em teu nome profetizamos. Em teu nome colocamos a mão nos enfermos e eles foram curados. Muitos cheios dos dons vai falar isso, fizemos tudo isso. Mas Jesus vai falar, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Então, além do batismo, do revestimento, o Senhor quer que nós entendamos nesta noite que maior é o fruto do Espírito Santo. É você ser cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia, porque isso vai te denotar mansidão, longanimidade, bondade, paz, aleluia, santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Oh, aleluia, é muito lindo quando nós entendemos isso. Por isso precisamos ter essa intimidade, essas virtudes que o apóstolo Paulo aqui falou. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos crer, mas também precisamos obedecer. Romanos 10, capítulo 16 vai falar: nem todos obedecem o evangelho. Pode conferir aí. Nem todos obedecem o evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem deu crédito à nossa pregação? Muitos ouvem, muitos participam, muitos congregam, mas não obedecem o evangelho. E quando você está cheio do Espírito Santo de Deus, é Ele que te ajuda a obedecer o evangelho do Senhor. Quando você está cheio do Espírito Santo de Deus, é Ele que te ajuda a prosseguir a caminhada até Cristo. Oh, glória! Se você não obedecer, não tem como. E a palavra do Senhor vai falar em Atos 5:32, que o Espírito Santo de Deus é para os que obedecem. Deu para entender o mistério aí? Nem todos obedecem o evangelho do Senhor. Paulo diz: quem deu crédito à nossa pregação? Aleluia! Mas Atos capítulo 5, versículo 32 vai falar que o Espírito Santo de Deus é para os que obedecem. Se você diz que tem o Espírito Santo de Deus, que é cheia do Espírito Santo de Deus, mas não obedece, tem que rever alguma coisa aí. Ah, eu sou cheia do Espírito Santo de Deus, mas eu acho que o pastor não manda em mim não. Ah, eu sou cheia do Espírito Santo de Deus. Ah, mas eu faço o que eu quiser. Tem alguma coisa errada aí. Porque o Espírito Santo de Deus é para os que obedecem. A igreja está entendendo o que o Senhor quer dizer? É porque o Espírito Santo de Deus quer falar que Ele é atual na sua igreja. E muitos estão deixando Ele de lado. O próprio apóstolo vai falar lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5. Aleluia. Não extingais o Espírito Santo de Deus. Ô igreja, se ele fala isso é porque muitos têm extingado o Espírito Santo de Deus. Tem tentado calar a voz do Espírito Santo. E ele é sensível. Ele não arromba os corações. É para aqueles que dão lugar. É para aqueles que dão lugar. Aleluia! E Ele nesta noite está procurando aqueles que o adorem em espírito e verdade e que dá lugar para Ele. Oh, aleluia! Oh, glórias! Muitos têm extinguido o Espírito Santo de suas vidas. Como assim? Com palavras torpes.
comprando e não pagando, falando mal do seu irmão. Muitos têm extinguido o Espírito Santo da sua vida, com uma vida promíscua, pegando nas coisas santas do Senhor, sem se consertar. Muitos têm extinguido o Espírito Santo das suas vidas, com pequenos gestos, com pequenos atos. Mas Ele fala conosco nesta noite: ei, noiva minha, ei, noiva amada, eis que estou contigo. Aleluia, eu intercedo com gemidos inexprimíveis. É só clamar, é só clamar. Não abrigue pecadinho de estimação. O Espírito Santo de Deus, Ele te liberta nesta noite. Não extingais o Espírito Santo. Não entristeçais o Espírito Santo, a qual nós fomos selados. Porque sem Ele, igreja, nós não vamos conseguir. Muitos têm perecido. Sem Ele, a igreja não consegue. Eu estou falando igreja, nós aqui, templo do Espírito Santo. Os irmãos devem lembrar lá de Juízes, quando Sansão, o Espírito Santo de Deus, naquela época era diferente de hoje, ainda não tinha sido derramado, é só para a gente entender. O Espírito Santo de Deus vinha, se apossava de Sansão, ou dos homens naquela época do Velho Testamento, e vinha sobre ele uma grande força sobrenatural, e ele operava ali através do Espírito Santo. Só que chega uma certa feita, Sansão começa a entristecer o Espírito Santo de Deus. Ele começa a dar brecha para Satanás. A Bíblia fala em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, que o diabo ele anda em derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Cada gesto pequeno, cada coisa errada que a gente vai fazendo, vai entristecendo o Espírito Santo, vai abrindo a brecha, e Satanás entra e faz a arruaça. Sansão estava ali brincando com o maligno. Aí a Bíblia vai dizer que chega uma hora que ele pensa que ele ainda estava com a sua força. Quando Dalila fala para ele: olha, Sansão, vem sobre ti os filisteus. Ele pensa assim: mais uma vez vou sair dessa, né? Ele levanta e dá aquele pulo e descobre que ele não tinha mais forças. A Bíblia vai falar que ele não sabia, mas o Espírito Santo de Deus tinha se retirado da vida dele. Coisa triste é o Espírito Santo de Deus sair da nossa vida. Sansão não sabia. O Espírito Santo tinha saído da vida dele, porque ele foi entristecendo o Espírito Santo. Como Paulo falou aqui, não extingais o Espírito Santo. Não apague ele da sua vida. Não entristeça ele, porque sem ele você não consegue. Sansão teve seus 2 olhos vazados. Porque entristeceu o Espírito Santo. Mas nesta noite, eu louvo a Deus, que aqui está uma igreja linda, amada, cheia do Espírito Santo de Deus. Porque quem não tem o Espírito Santo de Deus não consegue ficar sentado ouvindo falar do Espírito Santo de Deus. Aqui tem uma igreja cheia, aleluia, porque tem dado ouvido à pregação do Senhor. Oh, você pode adorar o Senhor nesta noite por esta palavra. Oh, aleluia, glória, glória, glória a Deus. Oh, glória, glória, tu és bem-vindo. Oh, Espírito Santo de Deus, enche essa igreja, tome essa igreja, reveste essa igreja, aleluia. Oh, glórias. Para tudo isso cumprir Atos 1:8, ser-me-eis testemunha. Porque quando nós somos cheios do Espírito Santo de Deus, nós podemos ser testemunha. Nós falamos com propriedade. Aí nós podemos fazer o que Jesus fala em Marcos 16:15. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho, né? Aquele que crê será salvo, e aquele que não crê será condenado. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós temos ousadia para pregar Jesus. Nós temos ousadia para falar que Jesus cura. Nós temos ousadia para falar que se Ele ainda não curar, Ele continua sendo Deus. Orianda labashuri bicanta labahaias.
Sinta a presença do Espírito Santo neste lugar. Sinta o abraço dele nesta noite. Sinta o toque dele nesta noite. Oh, aleluia, glória a Deus. Aleluia. Olha, quando uma pessoa é cheia do Espírito Santo, aí em Atos capítulo 4, Pedro, é lindo essa passagem. A palavra de Deus fala que Pedro e João ali na porta do templo chamada Formosa, acerca da cura daquele coxo. E a Bíblia vai falar que Anás, o sumo sacerdote Caifás, ele chega aí perto dele, né? E fala para ele, olha, em nome de quem você fez isso, vocês fizeram isso, curou este homem, em nome de quem? Aí esse Pedro, que outrora negara Jesus, e muita gente condena Pedro por isso. Esse Pedro que outrora negara Jesus, aqui a Bíblia vai falar no capítulo 4 de Atos, versículo 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhe, principais do povo e vós anciões de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e de modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que é em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, é em nome desse que este está são diante de vós. Olha que coragem, olha, é em nome daquele a qual vós crucificaste. Pedro agora está enfrentando os grandes de Israel. Mas o versículo 8 fala, então Pedro cheio do Espírito Santo. E por que Pedro está cheio do Espírito Santo? Que eles ficaram lá, como Jesus falou, até que do alto sejais revestido de poder. Oh, aleluias! Ele esperou ser revestido de poder, que em Atos 1 e 8, para depois ter essa ousadia. É diferente quando alguém fala com ousadia. Às vezes, né, tem pessoas que não têm ousadia, não buscou ser cheio do Espírito Santo. Chega lá, né, ô irmãos, né, Jesus é bom. Aí nem ele mesmo está crendo naquilo que ele está falando. Mas quando você tem ousadia, as pessoas vão perceber que mesmo você enfermo, mesmo você triste, mesmo você passando luta, mesmo você em dificuldade, você vai falar com autoridade, Jesus é bom. O Espírito Santo de Deus é bom. Aí as pessoas não entendem. Nossa, aquela irmã está toda problemática. O marido dela está com problema, o filho dela está com problema. Aquele irmão está desempregado, eu não entendo de onde que ele está vendo essa bênção. Aquele irmão está passando uma luta tremenda e está falando que Deus é bom. O mundo não entende, eles ficam loucos. Mas é porque nós somos cheios do Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia, glória a Deus. Isso é profundo demais, pastor. As pessoas, eles ficam loucos. Eles, né, a palavra de pregação para eles é loucura. Como que pode? Mas é porque uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, é isso que acontece. Nós vamos ver também Paulo, Atos 13 e 9. O Espírito Santo de Deus, Paulo cheio do Espírito Santo de Deus, repreende Elimas. Atos 13, 9, eu acho que eu até já falei isso aqui nessa igreja. Atos 13, 9. Olha aí. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse, ó filho do diabo, cheio de todo engano e toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois agora contra ti a mão do Senhor, e ficará cego sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, buscava a quem guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado na doutrina do Senhor. Somente um homem cheio do Espírito Santo, fita o outro no olho e fala isso. Ó filho do diabo,
cheio de todo engano e malícia, inimigo de toda justiça. Quando alguém está cheio do Espírito Santo de Deus, se tiver alguém perturbando os retos caminhos do Senhor, essa pessoa faz como Paulo, fita-o no olho e o repreende. Vocês já repararam que sempre tem alguém na igreja que tem visão espiritual? Que ela fica de pé, ela intercede, ela sente quando está tendo uma batalha, ela repreende inquietação, ela vê coisas que talvez outros não estão vendo, estão cochilando. Vocês já repararam isso? Que Deus sempre tem esses para Ele usar na igreja? É porque são pessoas cheias do Espírito Santo. Talvez alguém vai passar despercebido, não vai nem ver o que aconteceu. Mas aquela pessoa que ela é cheia do Espírito Santo de Deus, ela faz como Paulo aqui, que era Saulo. Ó filho do diabo, cheio de engano, você está repreendido em nome de Jesus. Por isso que nós devemos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Para termos essa ousadia. E é isso que o Senhor quer conosco nesta noite. O Senhor quer falar conosco nesta noite. Olha, eu quero que você creia na atualidade dos dons espirituais. Eu quero que você entenda e seja cheio do Espírito Santo de Deus. Para que, aleluia, através do Espírito Santo de Deus, você possa fazer maravilhas. Isso é remédio para a igreja. Tem gente que não está entendendo isso. Quando Paulo fala isso, aquele procônsul, ele converte. Porque ele viu a maravilha que estava na vida de Paulo. Irmãos, nós devemos almejar ser cheio do Espírito Santo de Deus. Tem gente que não almeja isso. Sabe aquele crente que aceitou Jesus? Está há 15 anos na igreja da mesma forma. Não estou condenando, você é salvo, aceitou Jesus, você é salvo. Se permanecer em Jesus, você é salvo. Mas o Senhor tem muito mais para te dar. Ele tem muito mais para te dar, Ele tem coisas grandes para você. Ele quer que você cresça na graça e no conhecimento, aleluia. Ele não quer que você fique estagnado do mesmo jeito. Ele quer te fazer um pregador do Evangelho. Ele quer te fazer uma profetisa do Senhor. Ele quer te fazer uma ministra do Senhor. Aleluia. Ele quer te fazer um missionário do Senhor. Um pastor, um presbítero, um diácono, uma diaconisa. Ele tem muito mais para você. Oh, aleluia. Se você entendesse isso nesta noite, se você tomar posse disso nesta noite, o Espírito Santo tem muito mais para você. Aleluia. Ele tem algo grande na sua vida. Ele tem algo sobrenatural na sua vida. Ele quer que você saia da sua posição de comodismo. Ele quer te usar, igreja. Ele quer te encher, igreja. Ele quer te mover nesta noite, igreja. Oh, aleluias. Ori anda la basuri bi canta la bashaia. Ori canta la bashuri bi anda la bahasi. Ori canta la bashuri bi anda la bahasi. Ele tem muito mais. Ele tem muito mais para você. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Ele tem coisas sobrenaturais para essa igreja. Enche essa igreja, o Espírito Santo de Deus. Cadê as profetisas deste lugar? Oh, eu sinto a presença dEle. Eu sinto a presença do Espírito Santo. Eu sinto
mexer nesta igreja. Eu sinto Ele tocando você. Eu sinto Ele te envolver agora. Oh, sinto o mover do Espírito. Sinta a alegria do Espírito. Sente o encher do Espírito. Seja renovado no Espírito. Seja movido pelo Espírito. Ele te detona coragem. Ele te detona alegria. Ele te enche. Ele te enche. Oh, rabassuribianda rabacharabacanta. Orianda rabachuribianda rabassi. Oh, Espírito, enche a tua igreja. Move a tua igreja. Orai-se. O manda canturibi andarabassi. Ori andarabachuribi canta. Ori andarabachuribi andaraiki. Ori andarabachuribi anda. Ori canta. Ori andarabassi. Seja cheia. Seja cheia. Seja cheia. Seja cheia, igreja. Ori andarabassuribi canta. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, Espírito Santo, enche a tua igreja. Move a tua igreja. Move a tua igreja. Enche a tua igreja. Oriandarabassuribi canta. Oh, aleluia. Enche. 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 Enche a tua igreja. Renova. Batiza com teu Espírito Santo e com fogo nesta noite. Ora-se. 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 Orianda-se. Oh, me cante, Uriandarassi. Oh, Uriandalabassi, me canta. Deus de poder e graça. Deus santo e poderoso. Aleluia. Não extingais o Espírito Santo. Somente Ele pode fazer real o que a obra de Cristo possibilitou na cruz do Calvário. Somente Ele pode fazer isso. Ele comunica a alma dos homens a virtude e a morte expiatória de Cristo. Somente sendo cheio do Espírito Santo. Aleluia. Ele é o autor da vida. João 5:8. Aleluias. Ele abre o céu, aleluia. João, aleluia. Mateus 3:16. Ele nos consola. João 14:16. Ele nos convence do pecado. Ele nos convence do pecado. Ele nos dá o fruto do Espírito. Gálatas 5. Aleluia. Ele nos dá ousadia para testificar. Atos 4:31. Oh, glórias. Ele dá vida aos nossos corpos. Romanos 8:11. A Ele a glória. A Ele a glória. Ele dá vida aos nossos corpos. Por isso Ele quer te encher. Ele ensina. João 14:26. Aleluia. Ele nos guia. Lucas 4:1. Oh, aleluia. Ele intercede por nós. Romanos 8:26.
O Espírito Santo prediz, Ele revela, Ele clama, Ele nos santifica, Ele derrama o amor de Deus em nossos corações. Essa alegria que você está sentindo é porque o Espírito Santo de Deus derrama o amor dele em nossos corações. Ele é a glória. A Ele é a glória. Toda honra e toda glória ao Espírito Santo de Deus. Oh, aleluias. Glória a Deus. Ele ajuda nas nossas fraquezas. Aleluia. E Ele quer nos encher, porque uma vida transformada convence homens quanto ao poder de Cristo em nossa vida. Quem é cheio do Espírito Santo de Deus, ele convence o homem do poder de Jesus Cristo em nossa vida. Oh, aleluias! E essa pessoa se torna nova criatura. Oh, Espírito Santo, nós te adoramos nesta noite. Pedimos ao Senhor que encha a tua igreja. Derrama nos corações nesta noite a tua porção dobrada, ó Espírito Santo de Deus. A tua palavra fala que o Senhor revela, que o Senhor prediz. Eu peço ao Senhor nesta noite, enche essa irmã do Espírito Santo, enche essa criança do Espírito Santo, enche esse jovem do Espírito Santo, enche esse irmão do Espírito Santo, enche essa igreja do Espírito Santo. Aleluia. Oh, glória, glória, glórias. Nós precisamos sentir a tua presença, Espírito Santo. Nós queremos derramar na tua presença. Nós queremos nos esvaziar de nós, Espírito Santo. Nós queremos nos arrepender, Espírito Santo, de quantas vezes nós temos te entristecido. Ó Espírito Santo de Deus, nos perdoa das nossas fraquezas. Ó Espírito Santo, nos ajuda na nossa incredulidade. Ó Espírito Santo, segura nas mãos da tua igreja. Nos conduz até Jesus Cristo, ó Espírito Santo. Aleluia. Ajuda-nos a negar a nossa carne, a crucificar o nosso eu, a nos derramar diante de ti. Oh, labasuribiandaras, oriandalabasuribicantas, alabashuribiandarabassuribicanta, oricanta labasuribiandarahasi, oriandarabassuribicanta. Enche os nossos corações, para que quando nós saímos daqui, pessoas venham ser impactadas com a tua presença em nossa vida. Enche esse vaso, Senhor. Enche até transbordar, Espírito Santo. Derrama o teu azeite. Derrama, derrama, derrama sobre essa crente nesta noite. Derrama sobre esse crente nesta noite. Enche, 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 enche. Renova, renova. Batiza, 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 batiza. Ora basuri de canta.
então seja impactado e cheio do Espírito Santo, para que quando você sair dessa igreja, as pessoas que encontrarem com vocês sejam cheias do Espírito Santo. Que quando você entrar na sua casa, eu profetizo, a sua casa vai ser cheia do Espírito Santo de Deus. O seu esposo que não é convertido vai converter. O seu filho que ainda não é convertido vai converter. As pessoas vão ser curadas através do Espírito Santo de Deus na sua vida. Eu profetizo que lá no seu trabalho, na sua casa, as pessoas venham ser cheias do Espírito Santo de Deus através da sua vida, em nome de Jesus. E você pode aplaudir ao Senhor e glorificar o nome do Senhor. Jesus. Assenta no seu lugar, por favor. Deus tem falado, amados. Deus tem tocado de uma maneira muito especial na vida da gente. Deus tem nos admoestado, falado para nós desse tempo, essa época e essa geração. E uma das coisas que Deus está procurando corações realmente quebrantados, sabe? Onde não há espaço para altivez. E Deus tem mostrado para nós que quando o homem, generalizando, homem e mulher, ele se dispõe para Deus, se esvazia de si próprio, da sua capacidade intelectual, do seu poder aquisitivo, ele começa a trabalhar em nós de dentro para fora. E quando trazemos no ângulo espiritual, quando você passa a ter essa intimidade com o Senhor, as coisas começam a ter sentido para nós. Uma certa irmã falou uma certa frase para mim. Pastor Mauro, houve um momento em minha vida que eu não estava com satisfação nenhuma. Não estava gostando das pessoas, até mesmo na igreja. Eu comecei a orar a Deus para que esse amor voltasse. E passei a orar a Deus para que eu pudesse amar as pessoas. E quando Deus, meus amados, Ele tem esse espaço em nós, quando buscamos o Espírito Santo para trabalhar em nossos corações, Ele completa a sua grande obra. Eu não mencionei nada para a pastora, não dei tema para ela de pregação. Mas nós tivemos aí 4 semanas pregando sobre o Espírito Santo. E Deus vem selar com essa palavra maravilhosa. Essa palavra que veio do coração de Deus para nós. E nós temos que valorizar a igreja. É tudo isso que Deus usou a pastora nessa noite. Não há tempo mais de brincar. Irmãos, não há como esconder pecado de Deus. Mauro não consegue esconder pecado de Deus. Eu tive a oportunidade no hospital de ministrar para 5 homens. Esses homens, eu tive contato com eles lá ao sair. Eles ouviram a palavra, irmãos. Ministrei lá 15 minutinhos. Tem um que tornou muito meu amigo, um amigo até conhecido do Nego, Kleber. Ele está me chamando de meu pastor. Deus sempre tem um propósito até no hospital para cuidar de você, para usar você. E eu tive uma experiência muito gostosa ali, porque o Espírito Santo de Deus, Ele está sempre nos guiando. É isso tudo que a pastora pregou hoje. Nós não somos igreja identificada no mundo espiritual se o Espírito Santo não agir em nós. Olha para mim, irmãos.
Temos que sair de religião, irmãos. Religiosidade matou Jesus. Foi os homens da lei, fariseus, saduceus, e o judaísmo em si, na íntegra, na nata, que matou Jesus. Foi os romanos não, quem matou foi os judeus. Ande com pessoas que geram vida em você. Ouve pessoas que geram a vida de Deus em você. Compartilhe, ore com pessoas que geram a vida em você. Joga para mim, Pedro, fazendo um favor. Como é de costume necessário, não de religião, nós todos, início do mês, né? Primeiro domingo, nós temos o nosso comprometimento como igreja do Senhor. A semana, né, de estarmos em oração e jejum, isso é necessidade. E eu fiz aqui já a escala direitinho, fiz aqui um recado. Semana de propósitos de 1 a 6, né? Semana de propósito de oração e jejum. Vai começar amanhã até sábado. Eu pus ali o período, igreja, meus irmãos, o tempo e hora de propósito. Olha para mim aqui, ó. O que você sentir, paz de Deus, amém? É você que vai se apresentar diante do Pai. Que eu aprendo, entendo isso, que oração e jejum é qualidade, não é verdade? É qualidade, então é você com Deus, amém? Quem está me ouvindo, diga amém? Amém, queridos? Então veja bem, o que você sentir paz de estar compartilhando 3 horas, 4 horas, 24 horas, é você e Deus. É dentro das suas limitações, dentro daquilo, né? Mas é um esforço, é uma entrega, né? Também. Quais são os propósitos? O primeiro, a sua vida com Deus. É nos derramar diante do Pai. Enchermos, como a pastora pregou, e depois para nós estarmos alimentando pessoas, né? Em oração. O segundo propósito, eu e meu chamado com Deus. Irmãos, isso me trouxe algo tão profundo, que nas madrugadas que a gente está com um propósito de oração, o Senhor tem nos levado a isso, de preocupar com o nosso chamado, sabe? Seja missionário, seja um presbítero, seja um diácono, seja um pastor, né? De saber, eu estou desenvolvendo isso, né, Tião? Hoje nós estávamos conversando na nossa viagem, coisas maravilhosas, a respeito desse chamado nosso em Deus. Sou uma pessoa enferrujada, né? Que realmente está há muito tempo, assim, não ainda desenvolveu o seu ministério. Nós, irmãos, não temos aqui mais para ser servido, né? Nós já fomos servidos em tudo pelo Senhor, pelo nosso Deus. Entregar teu único filho por nós. Jesus, morte expiatória, maldito por nós, ressuscitou e gerou vida em nós. E nós queremos ser servidos, hein? Aí, meus irmãos, eu quero despertar você para isso, né? Eu e o meu chamado com Deus, como está? Fale com Deus. Eu quero que nesse propósito você falar com Deus. Senhor, eu sou teu servo. No momento que nós passamos pelo batismo, né? Batismo nas águas, recebendo o selo do Espírito, Efésios capítulo 1, versículo 13, nós somos propriedade peculiar do Senhor. Amém, queridos? Então nós não temos que ser servidos mais não. Nós temos que sair, irmãos, servir as pessoas, não é verdade? Ora Deus sobre isso aí na sua vigília. Amém? 3, minha família com Deus é o sonho, é o complemento, meu irmão, da sua vida cristã, é você trazer a sua família para Jesus. Se você não tem feito isso, peça a Deus nessa vigília, sabe? Começa a ter hoje para você, peça a Deus para colocar no seu coração desejo. Às vezes nós queremos pessoas mansinhas, é aquela mamãe mais problemática, aquele papai mais problemático, é aquele irmão mais problemático, é ele que precisa. Nós queremos as coisas fáceis, não é verdade? E eu tenho uma luta bastante, tem mais de 15 anos, tem mais de 20 anos, com os meus familiares. Mas na perseverança de oração, hoje tem o meu sobrinho que é pastor, né? Amém? Tem a minha sobrinha que está auxiliando ele, que era aquela coisa difícil, né? E minha família está indo para Jesus, amém? Mas tem muitas pessoas ainda. Então a sua família é responsabilidade sua de orar, amém? 4 e último, sou membro do corpo de Cristo na SEUAC. O que quer dizer SEUAC, irmãos?
Comunidade Evangélica Unidos no Amor de Cristo. É a nossa referência, é o nosso endereço aqui. Eu quero convidar você a interceder com a visão profética de Deus, de enviar ceifeiros para a obra. A nossa irmã, a sobrinha da irmã Nice, ministrou aqui, as ministrações dela, a bênção de Deus, como as demais, pastora Edna. E ela falou sobre essa igreja, o que Deus vai fazer através de você, usar você, amém? É com você. A SEUAC depende também da sua oração. Quando eu falo SEUAC, estou falando do pastor Mauro, esposa do pastor Mauro, que vocês têm nos segurado em oração, minha família, vocês têm nos abençoado, amém? Continue orando, que a visão da SEUAC está muito mais além do que o primeiro céu, do que o segundo céu. Ela veio do coração do nosso Deus, amém, igreja? Então você é a SEUAC, nós somos a SEUAC, amém, queridos? Então ora, intercede, profetiza só algo poderoso, bem otimismo, amém? Não pessimismo, porque Deus tem resposta para você e através de você, amém? Queridos, aqui ó, joga mais aí, Pedrão. Nós temos aqui a observação. Coloque qualquer propósito que você tiver de entrega diante do Pai. Tudo aí que você viu, pode somar, tem mais 10 propósitos que ó, ore mesmo, que você vai ter uma semana aí de liberdade em Deus, vai estar orando, no nome de Jesus, tá? Algumas coisas mais que você precisa colocar diante do Pai, com certeza Deus vai te honrar, amém? E para terminar, nós temos aqui, a vigília será no sábado próximo, né? No dia 6/2, às 21 horas. Eu pus opcional, porque nós teremos a vigília, se você quiser, né? Você vai ficar aqui igual a outra vez, mês passado, você vai ter pessoas aqui, liderança aqui com você, amém? A partir de 21 horas, e eu vou, né? A minha turminha aí, vem a turminha que gosta de ir, nós iremos subir para o monte, lá do Frimisa. Quem já conhece o monte, é muito gostoso lá, né? Muito bom. Estaremos subindo aqui, 21h15, nós reunimos com a turminha aqui, oramos com os irmãos que vão estar aqui, e para lá. Quem entendeu, diga amém. Que Deus te abençoe, amém. Vamos orar, vamos embora abençoado por Deus. Quarta-feira o nosso culto aqui pela família, amém. E irmão, tudo isso é pelo domingo de Santa Ceia, tá bom? Nossa Santa Ceia domingo que vem, por isso que antecede tudo isso que nós estamos fazendo, para a honra e glória do Senhor. Fica de pé no seu lugar. Pastora Edna, como é que é o nome da nossa discípula? Marta? Lucimar, me perdoa, já é a segunda, terceira vez. Viu, Lucimar, me perdoa. Ô, meus queridos, que Deus abençoe vocês, viu? Muito obrigado pela presença de vocês, né? E vamos continuar, né? Que eu vou sair com vocês. Amém, igreja? Domingo que vem nosso culto de Santa Ceia. Quarta-feira, não esqueça, estaremos aqui orando. Você na sua casa aí, que Deus te abençoe poderosamente. Que essa palavra aí você lê, estuda essa live, ouve 2, 3 vezes essa live aí, porque eu vou ouvir várias vezes essa ministração de hoje. O louvor abençoado por Deus hoje. Muito obrigado, Pedro, Cauã, Charlene, essa equipe aí que organiza tudo isso, e a equipe de louvor. Que Deus abençoe vocês. Erga suas mãos.